também aqui experimentando aqui através dessa ferramenta. Tá bom? Estão me ouvindo direitinho? A imagem está boa? Eu estou ouvindo também. Ok, então tá bom. Então vamos começar. Vou pedir Joelzinho aí, que possa nos conduzir em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, estamos no momento que te agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, mesmo, Pai, à distância, não presente fisicamente, mas espiritualmente, de coração. Sim. Pai, querido, estamos nesse momento pedindo a tua presença, a tua sabedoria, para que isso nos conduza nessa aula dominical, para que nós possamos ter esclarecimento, Pai, mais uma vez, dos que está acontecendo, o que o Senhor tem para nos falar, que nós possamos estar de olhos abertos, atentos, Pai, sempre buscando a tua presença, a tua palavra, Pai. Estamos vivendo momentos temerosos, momentos de turbulência, mas a palavra do Senhor já estava nos avisando que tudo isso um dia nós iríamos passar, e o pior está por vir. Mas conduz o nosso irmão Júnior na aula dominical e aos irmãos que estão ouvindo, que possamos sair daqui hoje, meu Pai, atentos e cientes, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos avisado. Oramos pela vida de cada um dos irmãos, que aqueles que ainda não puderam se instalar esse aplicativo para poder participar, mas de coração eles estão participando. Sim. Em oração. Eu peço a bênção na vida do pastor, que vai estar conduzindo o culto daqui a pouco mais, e todos os irmãos, onde quer que esteja, que Deus possa estar derramando as bênçãos na vida de cada um deles, dos médicos, meu Pai. Não podemos deixar de pedir a oração pelos médicos, enfermeiros, por todas essas pessoas que estão passando por esses momentos, que estão na frente da linha de batalha desse vírus, meu Pai, que está sendo terrível. Mas o Senhor está à frente de toda essa situação, nos conduzindo para uma vitória. É o que nós esperamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, amados, antes de a gente entrar nos comentários da lição, eu queria compartilhar com os irmãos um vídeo. Ele deve ter uns 3 minutos. Ele é um vídeo que é um documentário sobre a igreja primitiva, tá? E ele é um vídeo muito deve ter mais de 1 hora esse vídeo, e tem 3 apresentadores que vão discorrer, falar sobre a história da perseguição da igreja primitiva. Mas a gente não vai ver isso 1 hora, porque também não tem condição. Mesmo que desse aqui, não é esse o propósito. No comecinho, vou colocar só o comecinho do vídeo, onde os 3 apresentadores aparecem, e um deles começa a fazer um pequeno conceito, uma pequena análise de o que era a igreja e como era a igreja nos tempos primitivos, tá bom? Eu queria que você, então, prestasse atenção no que ela vai dizer, ou no que eles vão também, outro lá apresentador, que eles vão falar o que era a igreja para os cristãos primitiva, qual a ideia de igreja que eles tinham, né, comparado com a ideia que nós temos hoje em dia. Então, eu vou passar esse vídeo aqui para os irmãos olharem, tá bom? Não. Tá bom. Talvez um bom ponto de partida seria perguntar-nos: mas o que é mesmo a igreja? A igreja é realmente diferente? Ela ainda seria uma igreja se tirássemos os inários e as fitas? E se o órgão fosse retirado? E tirássemos a pregação e as batinas do clero? A resposta para todas essas perguntas da Jane seria um sim imediato se você fosse um cristão vivendo no período do cristianismo que examinamos nesses programas. Os primeiros cristãos não tinham nada daquilo em que nós pensamos quando pensamos na igreja atual. Eles não tinham templos, eles não tinham diferentes denominações, nem editores.
instrutoras, nem uma grande burocracia e nem mesmo uma complexa hierarquia. Mesmo assim, eram a igreja. A igreja não era templos, e sim pessoas. Eles só tinham duas coisas que nós consideramos da maior importância, na verdade insubstituíveis, que eram a fé e a comunhão. E ambas as coisas estavam concentradas naquele que tinha. O cristianismo começou com Jesus de Nazaré e o povo judeu do primeiro século. Deixa eu lá, aconteceu alguma coisa. Oi, irmãos. Sim, irmão. E aí, viram aí? Deu para entender um pouquinho? Mas... Como é que é? Alô? Oi, tô aqui. Oi, irmãos. Oi. Uma falha aqui. Programação ao vivo é assim mesmo. Eles entenderam aí? Sim. Vocês viram aí? Oi? Deu para entender um pouco. Ah, tá. Não sei se vocês notaram, né? No começo, como também é pequeno, o tempo para a gente ver, quer dizer, acaba também a gente perdendo, às vezes, de observar. Mas, assim, ele fala algo... Os irmãos se tiverem interesse de ver esse vídeo por completo, ele é um vídeo muito bom, é um vídeo que eu conheci ainda jovem, eu conheci esse vídeo, ele tem no YouTube, tá gratuito lá, se você quiser assistir esse vídeo completo, é a Igreja Primitiva, a perseguição da Igreja Primitiva. Então, é um vídeo muito bom, com informações históricas, é muito interessante. Então, eu lembro que nós, jovens lá na igreja, na época, nós assistimos várias vezes esse vídeo. Então, foi muito, muito proveitoso a gente assistir esse vídeo pelo que ele fala, né? Então, assim, nesse vídeo aí, no comentáriozinho aí do apresentador, ele vai dizer uma coisa assim, o que é a igreja, né? Se você for comparar, se você estivesse naquela época, naquele tempo, com aqueles cristãos primitivos, você iria ver, iria observar que a noção que eles têm de igreja e nada é semelhante com o que nós temos hoje, né? Hoje, se você for falar de igreja, a primeira coisa que você pensa, como ele ilustra lá, você vai pensar, igreja é um local com um coral, um grande coral, a igreja é aquela organização que tem uma grande hierarquia, igreja é aquele grupo de pessoas que tem um ministério de louvor, uma estrutura de escola bíblica dominical e por aí vai. E aí vai dizer também que sim, além de ter essa nossa noção de igreja, para os cristãos primitivos, a noção de igreja não tem nada a ver com isso, né? Igreja, para eles, era um estado de comunhão uns com os outros, um estado de comunhão, de comunidade uns com os outros, e um estado de fé e comunhão com Deus. Isso que, para eles, era a igreja. É algo que vai ser aqui comentado, né? Vai ser tocado aqui nessa lição bíblica, né? Então, o nosso assunto de hoje é a igreja, Cristo presente no mundo. Deixa eu falar uma coisa, só lembrar, não sei se os irmãos, alguns que estão participando, têm acompanhado a revista bíblica desse trimestre, tá? O título dela é essa, né? A vida de Paulo. E, como já disse outras vezes, não é uma lição que fala sobre a biografia da vida do apóstolo Paulo, mas, na verdade, é um
uma revista que está tratando, está falando, né, sobre várias doutrinas e pensamentos que o apóstolo Paulo, né, divulgou na igreja de então, lá na igreja primitiva. Então, é uma revista que nós estamos estudando, não especificamente a vida do apóstolo Paulo, mas muitas doutrinas pregadas e ensinadas à igreja primitiva, e que essas doutrinas, esses pensamentos, essas ideias, elas estão, né, ali evidentes e expostas nas cartas paulinas, né, nas cartas do apóstolo Paulo. E aí eu também quero fazer... Então, essa é a ideia que a gente precisa pensar antes, né? Nós estamos estudando, né, evoluindo ao longo das lições, já são 8 lições estudadas com essa 9ª, então nós estamos evoluindo. Ao estudar essa revista bíblica desse trimestre, nós estamos evoluindo no pensamento paulino. E hoje, a grande ideia, né, que o apóstolo Paulo trouxe aos cristãos, né, ali do primeiro século, foi falar sobre igreja, né? O que era a igreja, que grande concepção é essa que ele trouxe ali para os cristãos, e foi realmente extraordinário trazer esse ensino, essa ideia sobre igreja, porque os cristãos até então acreditavam que o evangelho deveria ficar restrito entre os judeus. E o apóstolo Paulo vai pregar algo bem diferente. Igreja não são só judeus, né? Igreja são judeus, gentios, todos os povos, todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador, essas pessoas são igreja. Então, eu queria fazer diferente, uma questão didática, eu perguntar para os irmãos, com exceção da nossa visitante, se vocês têm essa cópia digital da revista bíblica, tá? Se vocês têm essa cópia digital da revista bíblica, porque essa lição, a lição de hoje, ela tem 6 itens, né? E o último item, o item 6, que tem um título Uma Ideia Fantástica, eu queria começar a lição a partir daqui, tá? Desse item 6. Ele fala uma ideia fantástica, né? Então, exatamente isso, né? Essa concepção, essa ideia de igreja é que o apóstolo vai começar a revelar aos cristãos ali do primeiro século. O que é isso? E aí a gente vai aprendendo com a informação, os comentários aí que o autor dessa lição vai falar, e uma das primeiras coisas ensinada aos cristãos ali sobre essa ideia fantástica, essa ideia maravilhosa, é que a igreja é uma instituição, como ele diz aqui, criada na mente de Deus, né, antes da fundação do mundo. Então, aí a gente começa, então, irmãos, perceber e aprender, e aí o apóstolo Paulo ele começa a ensinar que esse ensino sobre a igreja não foi um ensino que nasceu da cabeça do apóstolo Paulo, não foi um ensino que nasceu de Cefas, Pedro, Tiago, não foi um ensino que nasceu da cabeça dos apóstolos, não. É algo que já estava na mente de Deus desde a fundação do mundo. E aqueles cristãos precisariam, então, entender, né, quais seriam as implicações, né, as consequências desse projeto de Deus que estava sendo criado e estabelecido muito antes da fundação do mundo. Então, era algo mesmo que traspassava até a própria fundação da nação de Israel, né? Ela já estava lá desde o princípio. Então, é essa ideia, dentre muitas outras que o apóstolo Paulo pregou lá entre a igreja do primeiro século, que foram ideias, ensinamentos nunca vistos antes. Ele começou ali a ensinar e a pregar entre os cristãos. É aquilo que ele diz, o mistério de Deus que foi revelado, né? Deus o revelou ao seu servo, o apóstolo Paulo. E uma dentre as ideias, as doutrinas e ensinamentos que nós temos aprendido até aqui,
sobre a redenção, a justificação, a reconciliação. Agora vem essa aqui, que é aquela que a gente realmente tem que ter também, assim, vamos dizer, muito orgulho, louvor, né, de saber que somos hoje parte, né, somos a igreja do Senhor. Essa ideia que nasceu na mente do Senhor muito antes, né, da fundação do mundo. Então, como eu disse, a ideia de igreja, ela precede a tudo, né? A ideia de igreja, ela precede a fundação do mundo. A ideia de igreja, ela precede a ideia de família, como ele destaca na lição. A ideia de igreja precede qualquer coisa, qualquer instituição humana criada. A igreja, Deus, ela precede, e como ele fala, né? Assim como a igreja nasceu na mente de Deus, quando tudo se encerrar, vai se encerrar na igreja, né? É a igreja do Senhor que teremos no final de todas as coisas. Isso lembra naquele ensino sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição, que sobre a ressurreição dos mortos, a crença dos saduceus de não acreditarem na ressurreição dos mortos, e Jesus explicando para eles, disse assim que na ressurreição as pessoas não casam e nem se dão em casamento, são como os anjos no céu. Então, ou seja, toda a ideia, toda a compreensão de instituição e organização humanas que nós conhecemos hoje aqui no mundo, no céu, isso deixa de existir para realmente ganhar força e realmente concretude maior no papel da igreja. Então, a igreja, antes de tudo, no final de tudo, teremos igreja. Somos igrejas e seremos igreja para sempre. E aí, irmãos, feita essa consideração, a gente vai indo lá para... E aí a gente volta para as considerações que são colocadas aqui já na introdução da lição bíblica, tá? Que é algo que ele fala. Eu anotei algumas ideias muito interessantes colocadas pelo autor da lição. Eu anotei algumas aqui para que a gente ganhe tempo, né? E, sei lá, tornar um pouco mais proveitoso um pouco mais proveitoso o nosso momento. Uma das coisas aqui é que ele destaca, principalmente na introdução, é saber que existem aquelas pessoas que pouco ou nada sabem de igreja e aquelas que apareceu uma janelinha aqui. Querendo entrar, não consegue. Não. Apareceu uma janelinhazinha aqui, um balãozinho. Apareceu aqui mesmo. Foi? Tá. Apareceu mesmo a janelinha aqui. Obrigado por participar do Zoom. Isso, então acho que foi isso. O meu é no computador e aparece em inglês. Eu entendo algumas palavras em inglês, mas a frase que apareceu aqui não entendi não. Você já traduziu aí pra gente, Jorginho. Obrigado. Deve ser isso. Tá. O que acontece? Então, aqui nós estamos tentando localizar os irmãos, nós estamos um pensamento aqui nas considerações iniciais da lição bíblica, a introdução, tá? Que aqui eu destaquei, eu localizei uma coisa, né? Que é sobre aqueles que sabem sobre algo sobre a igreja e aqueles que nada sabem da igreja e se propõem a falar um monte de asneiras, tá? E aqui eu pensei o seguinte, nós precisamos ser aquelas pessoas que precisam saber o que é a igreja. Eu acho que essa oportunidade de hoje, desta lição, nos chama para isso, né? Saber, conhecer essa doutrina, conhecer sobre a igreja, tanto do ponto de vista teológico, doutrinário, como até mesmo no seu aspecto assim, prático, espiritual mesmo. O que é a igreja? Pois como
pois, como ele diz aqui, tanto pessoas de fora como pessoas de dentro não sabem o que é igreja. E não sabe, não só no sentido de intelectual, a mente não sabe nesse sentido mais espiritual, bíblico, cristão mesmo, que é essa igreja. E ela se propõe a falar um monte de asneira, de bobagem. Dentro da igreja, como ele diz, alguns até se atrevem a falar mal da igreja, a criticar a igreja por vários e outros motivos. Mas eu acho que à medida que a gente vai querendo conhecer mais sobre o que é a igreja, nos aprofundando no conhecimento, o que é a igreja, como dissemos no início aqui, né? Que a igreja é uma concepção lá na mente de Deus desde a fundação do mundo, e outras informações como essas, à medida que a gente vai crescendo nesse conhecimento, começa-se a nascer em nós, ou começa-se a desenvolver em nós um sentimento que é aquilo também que ele destaca nessa lição, que eu achei muito importante. Eu estava até conversando com a Noêmia ontem, eu estava aqui lendo essa lição, meditando, e uma das coisas, um sentimento tão maravilhoso que começa, uma Marlene. Bom dia, minha irmã, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, irmã Marlene. Bom dia, irmã Marlene. Está sem áudio, eu acho. Já está sem áudio. Mas vamos lá. Não é? E olha só, à medida que a gente passa, ou à medida que a gente começa a querer conhecer e aprender o que é a igreja à luz da Bíblia, nossa visão, nosso pensamento, nossa ideia, nosso sentimento a respeito da igreja começa a ser outro. Começa a ser outro. Uma coisa que eu aprendi nessa lição, falando com a Êmia, que eu estava contando agora há pouco para os irmãos, é que no exemplo de Jesus e no exemplo do apóstolo Paulo. Né? Diz aqui a Bíblia, né, em Efésios 5:25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um sentimento que talvez nos de fora e alguns de dentro está nos faltando cada dia mais um amor ardente pela igreja do Senhor. Esse é algo que, uma informação que o autor da lição comenta, e eu destaquei como de muita importância, né? O amor de Cristo pela igreja. O seu amor foi tanto pela igreja que ele morreu, né? Que ele, né, se entregou por ela. Verdade, né, que a gente entende que na morte expiatória de Cristo ela é uma morte pelos pecadores, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo também está ensinando isso, né? E é aquela coisa que ele está dizendo, é um pensamento paulino, a vida, a revista ensina, né? A revista está falando que é a vida sobre o apóstolo Paulo, e uma dessas coisas sobre a vida do apóstolo Paulo é isso que ele ensina, que a morte de Cristo também, a sua morte é por esse amor que ele teve pela sua igreja, pela sua noiva. Então, ele morre por ela. E outro exemplo desse relacionamento de amor grande, ardoroso pela igreja, além do amor de Cristo, é também o amor que teve o apóstolo Paulo para com a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo também fala, em alguns momentos, nas epístolas, que ele escreveu, dizendo que ele se gastaria pela igreja do Senhor, né? Ele se gastaria pela igreja do Senhor. E tem outro texto muito forte, que também eu acho muito interessante, que o apóstolo Paulo fala, né? Eu vou ler aqui, os irmãos, em Coríntios, em 2 Coríntios, ele vai falar isso, né? Assim, ó, 2 Coríntios 11:28, diz o seguinte, são textos da Bíblia que mostram o quanto ele
o quanto foi uma pessoa que entendeu que no relacionamento com a igreja deve ser marcado mesmo por um amor, né, muito grande. Olha só o que ele diz em 2 Coríntios 11:28. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E no mesmo capítulo, no versículo 14, na última parte, ele diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E aí, o versículo 15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Muito lindo isso aqui. Eu fiquei muito tocado por essa palavra, né, que é trazida aqui na Bíblia, para mostrar mesmo até que ponto deve ser nossa relação com a Igreja do Senhor, uma relação mesmo de profundo amor. Como Cristo que morre, se doa pela Igreja, assim também nós precisamos, né? Assim, nós também precisamos. Diga. Irmão Júnior, Oi. interessante é que, como Jesus Cristo, né, ele ama a igreja de uma maneira tal que ele tornou a igreja a sua noiva. Né? Quando a gente ama, tanto a gente quer ter a igreja como nossa, né? E ele colocou a igreja como sua noiva. É verdade. É isso aí. Verdade. Isso aí que o senhor destaca agora aí é interessante porque mostra mesmo o quanto Cristo foi capaz mesmo, pelo amor que ele teve pela igreja, o que ele foi capaz de fazer por ela, né? De torna a sua noiva, né? Morre por ela. E como lembro aqui agora, como vai também ser destacado na lição, é que lá é a última partezinha, é o ensinamento prático, né? A igreja, né? A igreja não é de ninguém, né? A igreja, ela é do Senhor. Ela é propriedade do Senhor. E, amados, e aí eu queria, nesse momento, provocar aí o pensamento de vocês, né? Perguntar para os irmãos o seguinte, né? Cristo amou a igreja, se doou por ela, morreu por ela. O apóstolo Paulo também, como lemos aqui, a gente acabou de ler textos alguns trechos aqui da Bíblia, mostrou o quanto também o apóstolo Paulo se doava e se doou por aquela igreja, né? Forte a expressão que ele usa: eu vou me gastar por vocês, né? Eu me preocupo com todas as igrejas. Ele carregava na alma, no coração, o ardor, né? O amor por aquela igreja. Agora é a grande questão, né? E nós, né? Você, eu, você, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? E você? Até que ponto, né, eu e você, nós estamos também dispostos, né, interessados em amar a igreja do Senhor, né? Em amar o corpo do Senhor, né? Pense um pouco sobre isso, né? Vamos pensar e refletir um pouco mais sobre isso. Como é que está o nosso relacionamento? Que tipo de amor nós temos mantido com a igreja do Senhor? Se aqueles que, como ele diz aqui na lição, que só lasca o pau, né? Fala mal, trabalha para atrapalhar a igreja do Senhor, ou realmente você tende as mãos e está disposto morrer pela igreja do Senhor. É algo que a gente precisa pensar muito, né? E refletir bastante. Morrer hoje, né? Morrer hoje... Assim como o irmão Santelmo falou, os irmãos ficam à vontade, né, para também darem a sua intervenção, viu?
e falar sobre isso. Né? É isso, né? Vamos avançando então aqui no pensamento do apóstolo Paulo nessa lição, que agora é sobre a ideia de igreja. Né? Vamos entrar um pouquinho realmente nesse conceito de igreja. É o primeiro item. Só queria lembrar o seguinte, é que o Zoom ele tem um tempo, né? Que parece que quando chegar esse tempo limite, ele corta. Mas aí os irmãos não precisam, sabe, desligar não. A gente reinicia aqui de novo e volta tudo normal, tá? Fazer o mesmo que eles fizeram no início. Exato. Os irmãos vão fazer o mesmo. O que os irmãos fizeram no início, vocês vão fazer de novo. Se caso o Zoom termine, que ele tem um tempo de 40, 45 minutos, né? Quando chegar esse tempo, ele vai cair. Aí... Ok. Oi? Ok. Tá? Aí os irmãos fazem tudo a mesma coisa. Se cair, fazem tudo a mesma coisa. Aí a gente continua. Tá? Pois bem, então, o item 1, que ele vai falar sobre isso, que é a igreja, né? E a ideia principal aqui que eu captei aqui, anotei, é a de que a igreja ela é um povo reunido, né? Dentre as várias palavras aqui, os vocábulos que ele tira aqui para dizer o que é igreja, né? Que vem do grego, eclésia, e aí ele vai falando que esse termo vai começando a tomar outros sentidos, né? Não é o de um exército que é convocado, esses são os sentidos, né? De igreja, né? No original, né? É a convocação de um exército, e outro sentido para a igreja no original é a reunião das pessoas em assembleia, né? Elas organizadas, reunidas para deliberar algum assunto. Como é feito, né? E como era feito, como ele também vai dizer na antiguidade, as pessoas se reuniam em assembleia para deliberar questões políticas. Então, nesse sentido original, é usado o termo igreja que foi pregado, ensinado, e até hoje nós temos. Embora a concepção de igreja, né, como foi falado desde o início dessa lição, essa compreensão e o sentido de igreja vai tomando outros. Mas o sentido original que a gente precisa preservar e aprender aqui mesmo é que igreja é isso, né? É essa convocação, como ele fala aqui, convocação do exército, né? Convocação de um povo, de um grupo para se reunir. É interessante essa ideia, porque é assim que em todas as epístolas, em toda a igreja, me parece isso que eu entendi, é que quando se fala igreja, quando o apóstolo Paulo está falando igreja, está falando isso, um povo reunido. E povo reunido é um povo, nesse sentido aqui, que ele está, né? É um povo reunido de forma ordeira. Né? Então, é um povo que se vê sempre, né, reunidos. É um povo que se está sempre junto. E que está sempre junto, não para balbúrdia, né? Não para desordem, mas é um povo que está sempre junto, né? De forma ordeira. E, no caso da igreja, é um povo junto para proclamar, né? Para proclamar as virtudes do reino de Deus. Olha só, irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender o seguinte, que igreja, portanto, nesse sentido, reunidos juntos. Desse ponto de vista, não dá para entender e ver alguém se intitular igreja, mas vivendo separado da igreja. Tá? É o que ele também destaca aqui. Não dá para nós nos vermos e definirmos como igrejas se eu me isolo dos demais, né? Se eu fico vivendo a minha fé no meu mundinho. Tá? Igreja, todos nós que somos igrejas, aquilo que dentre outras coisas, né, vai nos identificar como igreja é nos vermos sempre juntos, reunidos, nunca isolados, né? Nunca expressando a sua fé de forma unicamente individual, isolado. Estão entendendo isso aqui? Vocês entenderam isso? Que ele destaca aqui. Igreja é
Igreja não é viver isolado, tá? Não é expressar sua fé de forma individual, sempre, né? Igreja é povo reunido, é um povo junto, é um povo nunca separado, é um povo que está sempre, né, juntamente presente. Comunhão, né? Então não faz sentido um grupo reunido se não há comunhão. Então, igreja como falou, né? Tem que existir a comunhão, é o ajuntamento dos santos. Então, é comunhão. Então, não tem como você ter comunhão se você se isola dos demais, né? Não tem como você crescer se você se isola. Então, igreja, comunhão é o compartilhar, né? Você não adianta você, eu faço parte da igreja tal, mas eu fico em casa, eu sou um desigrejado. É moda, né? Para alguns. Eu não faço parte, eu sou crente, mas eu não vou à igreja. Eu sou uma igreja, mas eu não vou à igreja. Como é que é isso? Então, igreja é compartilhar, né? É comunhão. Então, se não tem isso, não tem igreja. Mais alguns irmãos para falar? Fala, Joel. Vou falar um pouquinho aqui. Porque as palavras é essa mesmo, é o que eu entendo também, né? É isso que a irmã Noêmia falou, eu não tenho nem mais o que acrescentar. É viver realmente unidos em todo sentido, nos momentos felizes, tristes, enfim. Isso realmente é ser igreja. A gente tem que medir esforços de onde tiver, de onde arrancar, para a gente estar sempre unido em ideias, né, como o irmão falou, em reuniões, em assembleias, participar em todo que se envolve a igreja. É o que eu também posso entender. Santel. Eu gostaria também de dizer o seguinte: se a igreja é o corpo de Cristo, né? É o corpo, se você começa a tirar pedaços do corpo, deixando de fora, né? Então a gente, aquela parte que está fora do corpo, ele vai morrer, ele vai desfazer e vai deixar de ser o corpo, e então vai deixar de ser igreja. Essa é a minha maneira de também ver, né? Que a igreja ela tem que estar realmente juntas para formar o corpo, para ser um corpo puro, saudável, né? E do contrário é um corpo que está faltando alguma coisa. Aí todos têm que estar juntos para poder ser a verdadeira igreja. Interessante lembrança aí, irmão, realmente dessa metáfora aí que o senhor colocou né? Esse membro aí fora dissecado aí do restante do corpo. Muito boa a metáfora aí, que realmente corrobora a ideia de que igreja não é pedaços separados, né? Longe, não, é junto ali, unido no corpo. E aí eu queria, agora também eu vou para o item, então é isso, né? Só encerrando esse tópico, né? Portanto, a igreja não é uma reunião de cadeiras, tijolos, paredes, instrumentos, por aí vai, né? Igreja é reunião de pessoas. É um ajuntamento, a igreja compõe-se de pessoas. Então, o que compõe a igreja não é instrumento, não é microfone, não é cadeira, mas são as pessoas, né? Elas que fazem a igreja reunidas, né? Quando reunidas também, né? E aí nós vamos aqui para o segundo item, né? Que eu também quero destacar. Se os irmãos tiverem algum tópico também para destacar dessa lição, por favor também, né? Coloque aí para a gente também, você compartilhar com a gente aí o que você tem anotado aí sobre esse assunto. Tá, aqui eu acho que já entramos, né? Eu ia falar aqui ainda sobre a figura do corpo de Cristo, mas já falamos tudo que tínhamos para falar e meditar sobre isso aí, né? Então a gente precisa só resumir isso, né? Que qualquer tipo de isolamento a gente precisa rejeitar, né? Isso porque isso não define-nos como igreja, né? E
Ah, tá. Porque nesse item que eu gostaria de destacar, irmãos, é muito interessante que eu aprendi. Olha só, sobre a figura do corpo também, é que a maravilha desta ideia que Paulo vai pregar, que Paulo vai ensinar sobre a igreja, e como corpo de Cristo, é pensar o seguinte, o corpo, ele é um corpo, né, que não é perfeito. Né? É um corpo que tem suas falhas, tem seus defeitos. No entanto, é neste corpo cheio de fraquezas, que assim como o corpo humano é, um corpo humano fraco, o corpo humano é fraco, né? Devido à sua a natureza, né? De se corromper, o corpo humano ele vai sofrendo a decadência, né? Por isso ele é fraco. É esse corpo fraco, né? Cheio de defeitos, é onde a glória de Deus habita. É onde a glória de Deus habita. A presença de Deus está, ela não está presente, Deus não está presente em algo, sabe, puro, no sentido pleno. Mas Deus está presente no meio, né? Nessa simbologia, né? Que tem defeitos, que tem suas fraquezas, tem os seus problemas, mas é aí que Deus está, né? É aí que Deus habita. E esse também é uma a grande maravilha dessa doutrina sobre a igreja, é a gente aprender sobre isso, né? Porque se nós somos o templo, a igreja é o templo, o local onde Deus habita, devemos lembrar que é nesse templo que Deus habita, ele habita num corpo fraco, um corpo, né, com defeitos, com fraqueza. O que não significa, como ele também destaca, que a ideia de igreja não deva ser encarada com muita seriedade, com muito respeito, porque, afinal de contas, como noiva de Cristo que somos, nós precisamos sempre estar muito bem bonita, bem apresentadas para o nosso noivo, cuidar de nós, né, para o nosso noivo. Porém, é uma noiva, é um corpo que tem problemas, tem defeitos, porém a glória de Deus habita poderosamente em nós. Essa é uma grande maravilha da graça também, né? Saber que Deus habita num corpo fraco, cheio de defeitos, e habita, né, para nos fazer fortes, para nos purificar, como o apóstolo Paulo ensina sobre isso, né? Sobre a igreja. No trato de Cristo com a igreja, ele vem para purificar, para cuidar dessa igreja, para deixá-la sempre pura, imaculada e irrepreensível. Louvado seja Deus. Pois bem, então avançando aqui, vamos para... Quem quer falar? Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não tem nada não, pode continuar. Ah, tá certo. Pois bem, aí, irmãos, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a vida organizacional da igreja, né? Uma coisa que ele destaca aqui nessa lição é que a igreja, né, ele fala de que a igreja, uma característica que ele destaca da igreja primitiva é ver que elas eram igrejas, para mostrar ainda mais que igreja não se isola, que igreja não fica separada uns dos outros, mas, né, que ela é uma coisa que ele destaca aqui. Igreja, aquilo que caracterizava os cristãos como igreja, não era o seu isolamento, não era elas estarem separadas umas das outras. Eu estou falando em isolamento aqui, não estou fazendo nenhuma alusão crítica ao fato, né, hoje do isolamento em virtude da pandemia, né? Porque vem pandemia, passa pandemia, tem muitos crentes que continuam isolados e separados da igreja por N motivos, né? Vamos ver, quem sabe, depois disso tudo aí, desse isolamento forçado que a igreja está sofrendo, muitos que, antes de pandemia e pós-pandemia, pensavam e pensariam ainda estar vivendo separado da igreja,
comece a repensar que ser igreja está sempre junto. Então, assim, algo que ele destaca muito importante aqui, que o que caracteriza também a igreja, à luz da Bíblia, dos cristãos primitivos, era que elas eram arredio ao isolamento, né? Era uma igreja que detestava estar separada dos outros. Eram cristãos que não compactuavam com a ideia de ficar separados uns dos outros, né? A concepção para os cristãos primitivos de igreja é que eles queriam estar sempre juntos, né? Queriam estar sempre não só juntos, mas também, como ele levanta aqui, eles queriam sempre estar cooperando uns com os outros, né? Igreja, como ele fala aqui, que caracteriza ela, é ela ser um povo cooperador, né? Um povo que gosta de cooperar, que gosta de participar, né? Então, é só a gente ver localizar alguns textos da Bíblia, no Novo Testamento, como era grande o interesse. Eu acho que até um desses textos eu cheguei a pregar na igreja, né? Que mostrava como os cristãos tinham um ardor, um gosto, um desejo tremendo de estarem compartilhando a necessidade dos outros, de estarem participando de muitas atividades da igreja. Era um povo que queria estar cooperando, né? O apóstolo Paulo diz lá na Epístola aos 2 Coríntios que tinha uma igreja que, apesar de ela ser uma igreja pobre, apesar de ser uma igreja que estava passando por tribulações, angústias e perseguições, era uma igreja que queria ajudar, né? É uma igreja que estava ali desejando participar da ajuda, desejando ser uma igreja cooperadora, uma igreja solidária, né? Então, tudo isso ali, esse estado de alma, de espírito, mostrava e identificava os cristãos, né, primitivos e definia e reforçava o conceito do que é a igreja. Algo que nós também, né, devemos perseguir e buscar, né? Não achar, né, que igreja se faz, igreja se identifica em aparatos materiais humanos, né? Mas igreja ela se identifica, né? E se define mesmo em ações mais concretas, né? Em ações mais concretas. Alguém quiser falar, perguntar? Eu gostaria, Júnior, Oi. Não sei se porque eu não tenho uma revista, estou vendo em outras coisas no vídeo, mas tem a igreja militante e a igreja triunfante. Tem alguma coisa sobre a igreja triunfante aí na revista? Na revista? Ele não destacou assim, é só essa expressão triunfante, militante, ela apareceu assim, marginalmente, assim, ao longo do texto da lição. Porque eu achei interessante, é a igreja triunfante. Ah, tá. A igreja triunfante é a igreja que já foi, que as pessoas já faleceram. Isso. Crentes, tá. Já na glória, e ali tem a igreja triunfante, né? Que todos nós seremos a igreja triunfante quando nós estivermos, né, nos céus. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Bem lembrado, irmão. Isso aí é aquele detalhe que ele fala aqui sobre uma dimensão assim atemporal da igreja, a dimensão universal da igreja. Bem lembrado, né? Para mostrar que igreja não se resume só a essa igreja visível, né? Essa igreja visível que somos nós aqui, tá? Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia vai ensinar dessa igreja que está rolada lá no céu, que é isso que você está falando aí, igreja triunfante, né? Hoje nós somos essa igreja, a igreja visível aqui na Terra, definida como uma igreja militante. Pelo menos, se ela não é tanto na prática, né? Ela tem que ser, né? Tem que ser, né? Mas precisamos ser um povo militante, né? Mas a verdade é que a igreja não só é essa igreja militante, né? Mas a igreja do Senhor é também essa igreja triunfante, como o senhor acabou de destacar e lembrar, né? Que são todos os cristãos
né, que já estão nos céus. Glória a Deus. A nossa família é muito grande, né? A família igreja é grande demais, é maravilha. Então, nós comungamos não só com os que estão aqui, né? Comungamos com os que estão no céu no sentido pela fé, né? Não tem nada a ver com o espiritismo aqui, nada. Essa comungação com os cristãos lá nos céus é nesse sentido da fé que temos e da esperança, né? Que um dia também estaremos todos juntos, né? E aí sim, né? Obrigado, irmão Santelmo, por essa intervenção aí. E aí, resumindo essa ideia de que dessa igreja, como deve ser essa igreja militante, ele vai dizer, essa organização dessa igreja militante, ela se definia como uma igreja caracterizada pela cooperação, pelo relacionamento solidário, pela contribuição aos necessitados e a visão do todo. Tá? Isso, né? Essa visão do todo aí, que a gente não pode perder nunca hoje em dia. Né? Eu lembro um estudo que foi feito lá na MCM, que falava sobre a figura dos trens com vários vagões. Né? Um trem descendo ali os trilhos, né? E todos aqueles vagões juntos, né? Formando aquele grande trem. Então, assim, lá falava naquele estudo como a gente deveria entender e ver que a igreja como um trem com vários vagões, né? Todos conectados e andando juntos. Portanto, essa é a visão do todo, né? Cada departamento, cada igrejas mesmo, a igreja local, né? Essa ideia compreendida ou deve ser compreendida por todos nós, né? Essa visão do todo, nunca se vê assim de forma isolada, particularizada, muito individualizada, né? A igreja é um todo, somos todos nós, né? Então, se aparece um momento, se aparece um grupo, uma atividade dentro da igreja, a gente nunca pode interpretar que aquela atividade é do departamento tal, aquela atividade é do grupo tal da igreja. Não, aquela atividade ela é da igreja. Tá? Então, se eu sou igreja, aquela atividade ela também me pertence. Né? Então, eu também devo apoiar, então eu também devo me envolver, participar, orar e ajudar. Bom, o que mais poderíamos acrescentar aqui? Eu acho que vamos chegando aqui, então, já ao encerramento, né? Que é no bloco aqui, esse bloco eu chamo de ensinamento prático ou aplicação prática, que é o bloco aqui para pensar e agir. Só antes de entrar, eu gostaria só de reforçar de novo alguma pergunta, algum comentário que até aqui nós falamos e comentamos, irmãos. Alguma dúvida? Algum comentário a mais que vocês queriam fazer? Para mim, irmão, está mais que entendido. Beleza, irmão. De que tem que ser a igreja uma corrente, eu tenho a comparação, uma corrente com vários elos que tem que estar firme e seguro um no outro. Glória a Deus. Aleluia. Com esse discernimento, já podíamos até encerrar agora aqui mesmo. Eita glória! Eu queria aproveitar a oportunidade, o irmão mandasse para mim, eu não tenho essa revista, eu não sei se eu deletei do celular. Não. A revista, essa a qual nós estamos... Pudesse mandar para mim, para... Tá, vou compartilhar então, daqui a pouco. Tá, ok. Para a próxima lição. Tá, beleza. Sim, aí no bloco para pensar agir é um fechamento, uma conclusão hoje sobre o que é falado na lição. E a primeira coisa é o seguinte, que ele diz: a igreja é de Cristo, não queira ser dono dela. Esse é o primeiro aprendizado, o ensinamento prático que a gente pode tirar dessa lição, que fala sobre a igreja, Cristo presente no mundo. Tá? A igreja não é... Isso ficou muito claro. Em um momento da igreja, os cristãos
também desvirtuaram um pouco disso, né? Quiseram distorcer. Vão dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e o apóstolo Paulo vem ensinando, gente, essa não é a ideia de igreja, né? Que nós recebemos do Senhor. A revelação de Deus que temos sobre a igreja não é isso. A igreja não é de ninguém, nós não somos de ninguém, né? A igreja é do Senhor, portanto, somos todos do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. E dessa declaração aí, tem umas implicações e algumas lembranças que eu realmente tenho certeza que alguns de vocês podem estar tendo agora neste momento, né? Sabe, de história, de como muitas das vezes algumas pessoas, em alguns momentos, grupos, né, se acham, né, atrevidamente serem donos da igreja. Mas a igreja é do Senhor. Isso é tão importante, até mesmo no aspecto de como a gente precisa ser humilde nas coisas que a gente faz para o Senhor. Tá? Quando eu estou lembrado aqui, quando o João Batista, pregando lá, ensinando para os seus discípulos, alguns dos seus discípulos estavam saindo, né, do grupo de João Batista e começando a seguir Jesus. Aí um dos discípulos de João Batista falou, Senhor, um bocado de gente seguindo aquele a quem tu batizava. E João Batista, reconhecendo quem tem a primazia, quem é o noivo, e qual era o papel dele dentro daquela relação entre o noivo e a noiva, ele diz, eu sou um amigo do noivo. Eu já estou alegre só de ouvir a voz do noivo. E encerrou dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, é uma ideia, é um pensamento de João Batista que nos falta muito hoje em dia, né? De entender que a igreja, ela não é minha, ela não é de irmão Santelmo, não é de irmão Joel, de irmã Marlene, a igreja é do Senhor, né? Todos nós somos cooperadores, como o apóstolo Paulo diz, cooperadores do Senhor, né? Da obra, somos amigos do noivo. Nosso papel aqui é ajudar o noivo, né? Para que a noiva cada dia seja uma pessoa pura, irrepreensível, limpa, né? Então, eu acho que essa ideia de Cristo, dono da igreja, me remete a esse aspecto, né? No nosso trato, no nosso relacionamento com as coisas de Deus, tem que ser com muita humildade, reconhecendo que nós somos apenas, né, cooperadores, participantes de Deus. O segundo item aqui dessa conclusão é dizer que a gente precisa ser feliz em ser igreja. Eu te pergunto, irmã Ângela, a senhora está feliz de ser igreja? A senhora é feliz de ser igreja? Com certeza. Amém. E aí você mais específico, está feliz com a sua igreja local? Alguma coisa eu não gosto, mas a gente deixa ela levar. É normal. É normal. Né? E é isso que deve nos fazer igreja. A gente olha as dificuldades, mas a gente se aceita e aceita, né, as coisas, né? Como a gente falou no início, às vezes a gente só quer, como ele comenta também, né, há aqueles que só sabem ver o mal na igreja, né, que só sabem depreciar a igreja. E só isso, e fazem de tudo para perseguir, para aniquilar e extinguir a igreja, né, de várias maneiras. Mas a gente precisa ser feliz, né, em ser igreja. Olha, num tempo como esse, num espaço como esse, não dá para a gente nunca. É ingênuo achar que num espaço como esse agora, num momento como esse, que a gente ia esgotar o assunto sobre o que é igreja. Muito mais ainda pode ser visto e estudado. Mas eu, pelo menos, a um certo ponto, sinto-me bastante satisfeito com com a informação que se tem aqui sobre o que é. Oi? Sobre o que é a igreja, né? Então, tudo isso me deixa realmente muito feliz de que o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós, nos enxertou, né? Nos colocou neste corpo, e todas as implicações, as consequências do que é ser igreja, realmente é para a gente estar sempre
em estado de felicidade. Não importa o que aconteça, não importa como está do lado de fora, é importante mesmo nós glorificarmos, agradecer e ser feliz de ser igreja. E aí, para ser mais específico, né, como citei, a gente ser feliz pela igreja que tem, por aquilo que Deus tem nos dado, onde Deus tem nos colocado, né? A gente precisa, e se há algum problema, se há algum defeito, que a gente, né, procure tentar cuidar, né, amenizar e acima de tudo, né, nessa questão até de tentar de querer tanto amor que a gente tem pela nossa igreja, muitas das vezes bem intencionado e às vezes querendo corrigir, melhorar, às vezes a gente se precipita, se afoba e a casa acaba aumentando o maior problema. Mas é isso, né? Esse segundo ponto é: seja feliz em ser igreja. Um privilégio, né, nosso de sermos salvos em Cristo Jesus e nos colocar na sua igreja. Feliz, irmã Santelma, em ser igreja? Amém, feliz, muito feliz. E reconhecendo que, né, somos imperfeitos, participando do grupo de imperfeitos, mas buscando a santificação, né, a perfeição, que é somente na igreja triunfante. Amém? Exatamente, né? Amém. Aquela igreja bela, né? Plenamente bela, só a igreja triunfante. E por último, que realmente não poderia ser encerrado sem esse pensamento aqui que ele diz: ame sua igreja com paixão, doe-se a ela. Né? Ame sua igreja com paixão. Aqui ele já está sendo bem mais específico, mais in loco, né? Ou seja, a sua igreja local, a igreja onde você está inserido, onde você é membro, onde você se congrega, frequenta. Né? Ele está dizendo: ame a sua igreja com paixão, doe-se por ela. Sem dúvida, mas eu acho que muito nos falta isso. Às vezes, não falta depreciar demais, falar demais, não falta, né? A gente fala muito, a gente deprecia muito, mas paixão pela causa do Senhor, paixão pela igreja do Senhor, doar-se pela igreja do Senhor, é o que mais hoje esteja nos faltando, né? E o que mais realmente identifica o quanto a gente está amando a igreja. E aí é o que Deus nos pede, né? Como a gente no começo mostrou, né? Que assim como Cristo e Paulo se doaram, morreram pela igreja, da mesma forma nós também hoje precisamos demonstrar, ter esse ardor, né? Nos doar. Né? Isso às vezes vai envolver tempo, às vezes a gente vai precisar sacrificar o nosso tempo, nosso bolso, muitas das vezes, nossa saúde, muitas das vezes. Isso é mostrar, né, que nós amamos a igreja. E doar-se assim, né, se entregar-se assim, é um privilégio. O apóstolo Paulo testemunhava isso como um privilégio, ele poder se gastar, se preocupar pela igreja, e sabe o quanto isso é recompensador para cada um de nós, né? Deus nos ajude, amados irmãos, possamos ser assim, né? Enquanto não chegarmos a ser igreja triunfante, vamos nos esforçar, né, para ser igreja militante aqui na terra, né, militando pela causa do reino, militando pela causa do Senhor, enquanto estivermos aqui, que a gente não perca de vista essa identidade, esta marca de igreja militante. Amém? Amém. Alguma consideração final da parte dos irmãos? Amém. Amém. Então, mas hoje, só para fazer um esclarecimento, é que o Leno estava dando... Eu combinei com ele, né, que o restante das lições ele continuasse até o final da lição desse trimestre. Né? Hoje não pôde fazer. Né? Então, a gente está aqui dando continuidade. Eu disse para ele que quando não desse, ele me avisasse. Né? O que aconteceu, ele me avisou. Né? E aí, espero que semana que vem ele possa estar dando continuidade, tá, a esse trabalho.
Então, muito obrigado pela participação dos irmãos. Deus abençoe, tá? Pelo que os irmãos hoje fizeram, pela contribuição de todos vocês. Deus abençoe. Vamos orar, então, né? Pedir que a irmã Santel ore por nós, encerrando. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos congregando como igreja, Senhor Deus, mesmo à distância, Senhor Deus, mais próximos, Senhor, porque contigo, Senhor Deus, nós somos unidos, Senhor Deus, tanto aqui quanto nos céus pela fé. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos mais um pouco sobre a igreja, tua igreja, Senhor Deus, a igreja que tu amas, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, esteja conosco no culto que nós vamos assistir, Senhor Deus, também online, Senhor Deus, mas que seja também unidos como igreja, Pai. Em nome de Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Amém, queridos. Até o próximo. Vamos agora para o tempo assistir o culto. Amém. 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 Ai, tá lento.